Boa noite. Eu sou Nandinha Fonseca. E eu sou a Lu Chang. E juntas somos as corretoras da cozinha. E o programa de hoje tá especial, hein? É. Vamos tocar de novo o sino, que é pra você que tá em casa, ó. Esse é o sininho pra vocês, ó. Não perderem o programa de hoje. Corta, gente! Tá imperdível. Sabe quem nós vamos entrevistar hoje? Lembra do Alexandre? O Alexandre. Conto. Aí eu acho. Não, Alexandre Pichard. Ele é empresário, ele é pastor, ele é mentor, escritor. Vocês não têm, gente? Ele Não, é palestrante, ele faz um caminhão de coisa. É. Esse homem é fogo na roupa. O mais importante, gente, ele faz uma coisa personalíssima. Ele eterniza o legado das pessoas. Então a gente quer receber aqui com muito carinho ele, que tá aqui com sua esposa Dani, que daqui a pouco vai entrar com a gente Ela no vai ar. gravar com a gente também, hein? Vem pra cá! Vem, Vem, Alexandre! Alexandre! Ô, meu querido, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de você estar aqui com a gente, viu? Vocês exageraram ali na apresentação, meu Deus do céu. Mas Sabe que eu aprendi a receber, eu não sabia receber as coisas, sabe? Tem que receber sim. Recebo. E a gente recebe você aqui com muita alegria. Obrigado. A gente teve o prazer de conhecer você na imersão que nós fizemos lá do Renner Silva. É. E foi uma grata surpresa, ao mesmo tempo, né, Lu? Rapidão a gente já chamou ele pro A programa. gente estava com ele no domingo e já chamou ele para vir pra cá. E ele veio prontamente, ele e a Dani vão ficar aqui com a gente, né? Vão participar da gravação de amanhã também, que vai ser incrível. A Dani tá ali, daqui a pouco eu chamo ela na hora certa. No próximo bloco a gente vai falar com a Dani também, que eu quero saber dessa história aí, que é emocionante, né? Eu conto. Vamos saber tudo. Ele é mentor, gente. O mais legal, gente, é que Calma que é a muita parte coisa, do muita coisa, escritor, muita tem coisa. novidade vindo aí, né? De repente a gente Calma, Matraca. não pode dar spoiler. Depois Eu vou a ficar gente- quietinho, não vou falar nada. É, não Vou ficar quietinho. A gente nem Deixa vai, elas a gente falarem. não quer contar pra vocês que logo Ela não contar sua pamonha. Gente, desculpa, acabei contando. Viu? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Viu? E deixa eu contar pra vocês. Hoje quem definiu o cardápio foi a Dani, tá? É verdade. A Dani ama estrogonofe. Então nós vamos fazer um estrogonofe aí pra se redimir daquele episódio do Flávio lá, que o Flávio não curtiu o estrogonofe. Vocês vão ver que a Dani vai amar. Ó, Flávio, a homenagem do prato de hoje é pra você, tá? Tá me devendo, hein? Fala pro Flávio que eu faço um churrasco pra ele. Mano. Alexandre, estou aqui Desculpa. com um profissional, uma pessoa, um amigo, posso chamar de amigo, Claro, que é engenheiro, Que é quase engenheiro. Quase, Eu engen- larguei a engenharia, mas vivenciou. vivenciei ambiente de obra. Muitos anos da minha vida eu fui projetista a vida inteira. Ele é mentor, pastor, empresário, palestrante, escritor. E aí eu gostaria de já começar uma pergunta aí para nossa entrevista de hoje sobre o Alexandre escritor. Porque isso eu senti na pele, o trabalho que você faz, né? Como eu disse no início do programa, que você eterniza Eterniza. É. o legado das pessoas. Você tem noção dessa importância do seu trabalho? O que você faz? Você sabe, Fê, que eu tinha um defeito. E um grande amigo me abriu a minha cabeça. O Bruno Avelar, meu amigo. Através dele é que eu vim parar aqui em Alphaville, né? Em Alphaville, onde eu moro, lá em Barueri. Vocês moram em Alphaville Eu hoje? moro em Alphaville, em Barueri, né? Então eu escrevo livros desde 2020. Eu vou contar essa história depois, é uma história muito bacana de se contar, é uma história incrível e eu não tenho como não falar da minha história, não tem como não contar a minha história, porque Deus fez uma obra na minha vida, né? E escrever livros faz parte disso. No início você falou que eu sou engenheiro, na verdade eu estudei engenharia até o 9º semestre, 8º semestre, e abandonei a engenharia. Trabalhei muitos anos na indústria, na área de obras, enfim. Mas a minha vida foi um turbilhão
de situações, né, que eu vou contar um pouquinho mais para frente, mas essa questão do escritor, ela veio mesmo em 2020. Eu comecei a escrever livros em 2020. Né? Mas já são mais de 50 livros escritos, meus. Eu trouxe 2 só aqui meus, o terceiro já esgotou. Aqui, De Frente com o Pecado. Esses são 2, um conta a minha história, o outro fala sobre como se libertar do pecado, né? Eu não sou pastor ordenado, mas as pessoas me reconhecem como pastor. E tá tudo bem, porque eu tenho um chamado. Nós temos um ministério, eu e a minha esposa, que chama-se Reconstruir. Nós cuidamos de pessoas, é uma história longa. E esse dom de escrever livros me foi dado, mas eu era muito humilde no sentido da palavra, de não me reconhecer como alguém que faz isso com a excelência que você já viu e que muitos reconhecem, e eu tinha uma dificuldade de reconhecer isso. E aí um dia o Bruno disse pra mim, cara, eu falei uma frase pra ele, disse assim, cara, eu vou te falar uma coisa que vai doer, mas vai mudar a sua vida. Na minha história, vocês vão entender mais tarde, eu já vivi na rua, já vivi embaixo de viaduto, rodoviária, parada de ônibus, já tive muito dinheiro, já perdi tudo, é uma história longa. E essa história você conta nesse Eu conto livro, nesse De Frente livro. com o Pecado? Não, eu conto no livro Reconstruir, porque Deus reconstruiu a minha vida. No Reconstruir. Reconstruir uma outra chance, uma nova vida. Né? Deus me deu uma nova oportunidade e através dessa oportunidade, hoje as minhas histórias, os livros que eu escrevo, as palestras, as pregações nas igrejas, Deus me usa para alcançar outras pessoas. Né? A gente chama de ser vaso, quem é cristão sabe o que é ser vaso, por que a gente é chamado, por que Deus nos dá a missão de ir e pregar o evangelho, para ser vaso, para ser usado para resgatar outras vidas. Então, a minha história não é diferente da história de muitos que perderam tudo, que sofreram. Na Bíblia tem muitos homens assim, na vida real tem muitos homens assim. Né? Então, essa história de transformação é algo que eu carrego. Eu não perco a oportunidade de contar ela e eu vou contar. Se você ficar até o final aqui, você vai de tudo. entender o que Deus pode fazer pela sua vida, não pela minha, porque pela minha Ele já fez. E eu tinha uma dificuldade de aceitar essa questão de que eu vou falar isso com muita humildade, isso eu aprendi com o Bruno, mas com autoridade. Ele disse pra mim, cara, para de se fazer de vítima. Para com esse vitimismo. Você já morou na rua, você já foi mendigo, mas o mendigo não sai dentro de você. Você é o melhor que você faz. Eu nunca vi em lugar nenhum, e a hora que eu rodo o Brasil, eu rodo o mundo, alguém que tem o talento que você tem. E é verdade, Fê, eu consigo extrair das pessoas a alma delas, tanto é que o livro dele chama-se Conectando Almas. O livro é dele, a história é dele, ele escreveu o livro, eu ajudei ele, mas eu extraí dele o melhor dele e coloquei no livro. Tanto é que o livro dele ficou best-seller na Amazon durante 3 semanas, né? Explodiu, e por causa disso que eu tô aqui. Ele me trouxe para cá, me chamou para ser parceiro, para ser sócio, para ser amigo, né? E aí isso funciona dessa forma. Eu consigo tirar de você o melhor de você. Eu pergunto as coisas para você de uma forma intencional, que Deus me dá uma direção. Tem um método, é claro. O método Maná, que é o método de extração de história, de construção de livros. Alguns, eu trouxe só 2 aqui, mas são muitos, são mais de 40. Esse é o método da sua mentoria? É o método que eu uso para construir os livros. A minha mentoria é para empresários. Né? E a minha mentoria é sobre crescer com ordem. Por quê? Porque o meu pai era um homem maravilhoso, mas o meu pai era um cara que entendia que ser provedor era trazer dinheiro para dentro de casa. Naquela época não tinha celular, não tinha nada disso. Como muitos, né? Só que hoje é diferente, hoje as pessoas têm informação, meu pai não tinha. Então para ele ser provedor é dinheiro, trazer dinheiro, dá, né? Então meu pai, a gente teve muito dinheiro. Né? Meu pai era diretor de uma das maiores empreiteiras do Brasil, e em 2018 nós quebramos, é uma história longa. Então eu entendia que isso era, mas hoje tem muitos empresários que crescem sem ordem. Crescem com a visão de que prosperidade é só riqueza, é só dinheiro. E não é. E não é só isso. E aí eles fazem tudo, a gente tem que ser ambicioso. Mas não ganancioso. A ganância você quebra princípios. Ganância é quebrar princípios pelo dinheiro. O problema não está no dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro. As pessoas matam, roubam, tiram tudo de todo mundo por amor ao dinheiro e prejudicam as pessoas. Não ajudam verdadeiramente. Passam a perna no outro também. Então o que acontece? Muitas pessoas hoje, muitos empresários estão perdendo o que mais é importante, que para mim é o pilar principal que eu falo nas minhas pregações, que é a família. É a segunda rocha, é a nossa família. Deus em primeiro lugar, a família é a segunda rocha. O que o inimigo, como quem está assistindo entenda inimigo, para mim é muito espiritual isso. O que o mal quer? Destruir a base familiar.
Destruindo a família é mais fácil destruir as coisas. É a base de tudo. Então eu penso que essa questão do pilar da família é o mais importante. E quando o Bruno me falou isso, de eu ser desse vitimismo, eu já tinha escrito um livro que eu não trouxe aqui, que chama-se O Que Te Impede? Liberte-se de hábitos e sentimentos que impedem você de ser feliz e próspero. Foi o primeiro livro que eu escrevi lá em 2020, depois que eu me converti. Hoje, eu não sabia o propósito que Deus tinha naquilo. Esse livrinho, junto com esses 2 livrinhos, só em igreja, já vendi mais de 20 mil cópias. Mais de 200 Maravilha. igrejas. E o livro fala justamente sobre o que é prosperidade, sobre hábitos que a gente precisa se libertar, vitimismo, falta de perdão, procrastinação, medo do fracasso, falta de Crença limitante. crença limitante, falta de plenitude, achar que a gente só vai ser feliz amanhã. Então você não aproveita o momento agora. Vou programar tudo, né? E uma hora E eu a vou fazer minha acontecer. mentoria, a base é essa, porque tem muita gente que não prospera, e aí eu falo também de dinheiro, de finanças, que não cresce financeiramente porque tem muita coisa que está preso, que não consegue se libertar. Então eu não vendo o meio, eu vendo o fim, que é a prosperidade real. E aí eu aplico as ferramentas, mas eu também evangelizo nesse meio do caminho, porque o meu campo missionário hoje são os empresários. O meu maior campo missionário é os empresários. Já foi jovens, já foi adolescentes. Hoje Deus me colocou lá num lugar onde só tem empresários. Na verdade, isso. assim... Eu falo muito, tá? Se deixar eu falo. Mas se deixar também, então nós vamos ficar aqui até de madrugada gravando esse programa hoje, tá? Então, bem. assim, é uma transferência de mentalidade, né, Lê? É. Que a gente como mentor, né? Inclusive o quadro de hoje é o Mentores na Cozinha. Então, o foco hoje principal seria a mentoria. A sua mentoria. Não, hoje o meu... Porém, não, falo no programa. No programa. Uhum. Seria a mentoria, mas você tem... Tanta história de vida pra contar. eu acredito muito nisso, que nada existe sem propósito. Não. Nada funciona sem propósito. Não. O que transforma as pessoas não é, digamos assim, as pessoas, o que hoje elas querem? O que uma pessoa que compra uma mentoria quer? O que ela quer? Ela quer crescer, ela quer prosperar, ela quer prosperar até financeiramente para dar um futuro para a família, para ter mais conforto. Ela quer ganhar dinheiro, quer de uma forma. Suporte intelectual. Só que né? como fazer isso de uma forma correta? Eu já vivi, gente. Como eu te falei, meu pai tinha tudo. Nós perdemos tudo em 2018, a ponto de eu não ter onde morar e morar na rua, e enfim. Mas o que acontece? Hoje tem gente que cresce sem ordem e perde o que mais importa. Tem gente que tem um potencial incrível, mas perde tudo por causa da ganância, porque não sabe crescer sem princípios. Isso é um perigo. Entende? E aí hoje eu passo para as pessoas, a minha mentoria nada mais é do que a minha vivência. É aquilo que E eu tenho. mentorar é isso, né? A gente autoridade. transferir para as pessoas aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Exatamente. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Uma das especialidades da Lu é a cozinha. Uau, eu já experimentei alguma coisa aqui nesse bastidor aqui eu que tô ninguém tá morrendo vendo. de fome. Será que a gente não pode ir lá dar uma fuçadinha na comida dela? Vambora. Vamos lá? Vambora. O cheiro tá bom, né? Nossa. Eu comi um pedacinho da carne. Você experimentou? Eu experimentei antes, quando ela tava fazendo a selagem. Ale, eu queria falar um pouquinho só mais sobre o Alexandre escritor. Certo. Porque não é simplesmente você ir lá e escrever uma história que você ouviu a Não. pessoa contar. Não. É a essência, é a cultura da pessoa, é aquilo que ela tem de história, de vida e que ela quer colocar num livro, não sabe como. A maioria das pessoas não tem esse repertório, essa narrativa, essa experiência de escrever. Aliás, eu tenho percebido ultimamente que, inclusive, principalmente os jovens, eles não têm cultura de leitura. Não. Hoje em dia, não. É por causa do advento da tecnologia, uma série de coisas. E eu sinto isso, falta disso também na minha história, sabe? Isso tudo é muito cultural. Os pais, né, que acabam incentivando os filhos a lerem e tudo mais. Porém, nesse mundo de mentoria que a gente anda constantemente, que você também está totalmente inserido, o livro é muito importante. Eu queria que você explicasse para nós qual a importância do livro na vida das pessoas. A importância do livro para o empresário, para o mentor, aquela história de você conseguir transportar
para um livro a história de alguém. É muita responsabilidade. É. E você faz isso com maestria. E eu queria entender um pouco como surge o Alexandre na hora de transferir isso. O que você sente? Como que é essa mágica? Como que essa mágica acontece? Eu vou te responder essa pergunta, mas eu vou voltar um pouquinho lá na sua fala de trás, quando você falou que hoje as pessoas têm dificuldade, não sabem por onde começar, não sabem o que fazer. E isso acontece muito, principalmente com empresários. Né? Com qualquer pessoa. Todo mundo acha que precisa ser escritor para escrever um livro. Primeiro tem que ter o título de escritor para escrever um livro. Não funciona assim. Sabe, a gente não precisa, você não precisa sentar na frente do computador ou pegar um papel e caneta. Tem gente que faz isso com naturalidade, mas tem gente que não sabe fazer isso. Exatamente. Não consegue fazer isso. E é aí que Deus me deu um dom. Como eu te falei, eu estudei engenharia. Eu comecei a escrever livros em 2020. De lá para cá já são muitos livros escritos. E não só os meus, de terceiros. E de pessoas que têm o desejo ou têm uma grande história para contar, viveu uma experiência, ou tem um legado, uma história de família, porque o livro é algo que se eterniza. É que nem... Você sabe da história do seu tataravô? Do bisavô? Não sei. Do bisavô, você lembra? Do bisavô, sim. Pois é, mas você acha que o seu filho vai lembrar da história do seu... Não vai. Se isso estivesse num livro, de alguma forma eternizado, o livro tem... Olha quantos milhões de livros tem de centenas de anos guardados e escritos. Porque o livro é um registro que não vai mudar. E muita gente tem o desejo de registrar esse legado, mas não sabe por onde começar. Não tem tempo, não sabe como estruturar isso. Se você me perguntar como que eu adquiri esse dom, eu vou dizer que é que nem médico. Médico estudou, médico, né, engenheiro, eu estudei. A gente estuda para isso. Eu também estudei. Mas antes de tudo, é um dom, é um chamado. E virou um propósito. E virou um propósito. E é mais simples do que você imagina. Deus me deu o dom de extrair das pessoas o melhor delas, porque eu falei esse dia num vídeo que eu fiz quando eu entreguei o livro do Dr. Sandro Ferraz. Uma vez aliás, ficou lindo, né? Ficou lindo. Perguntaram para mim se eu gostava do que eu fazia. Eu amo o que eu faço. Porque eu falo, agora eu tô falando muito, mas normalmente quando eu extraio a história de alguém, eu faço pouquíssimas perguntas. Eu deixo ela conversar, ela falar, eu só direciono. Não deixo ela ficar nem muito presa no passado e nem ir muito para o futuro, ficar devaneando. Então, eu vou conduzindo ela e deixo ela falar. E gravo tudo. A gravação, a transcrição que eu gravo e depois eu transcrevo. A transcrição dessa história é a minha matéria-prima, eu não uso IA. Hoje está na moda usar tudo IA para tudo. Eu uso IA, é claro, mas para organizar, estruturar, corrigir. Agora, para conceber o livro, não. Eu pego essa conversa e eu manualmente organizo ela, mas isso é um dom que Deus me deu. A história, ela tem um método que Deus me deu. Toda a história, ela tem uma origem, ela tem um crescimento, uma grande dificuldade, uma superação, uma vitória e um ensinamento. Isso nasce um método às vezes. A gente não nasce e acorda de dia e... vou criar um método. Não, o método nasce de uma vivência. Você ensina às pessoas aquilo que você viveu. Isso é um método. Então eu conto, a pessoa me conta essa história, isso vira um livro, vira um método. Né? E eu faço isso hoje e eu tenho consciência porque, nossa, eu tenho tantos testemunhos, tanta gente que me liga de madrugada, às vezes está eu e a Dani, nunca me esqueço. Eu fiz um livro de uma empresária chamada Roberta. Se ela ver esse vídeo, ela vai saber do que eu estou falando. Nós estávamos deitados, era 2 horas da manhã, eu já tinha feito o livro dela, ela tinha me contado a história dela, eu estruturei tudo, mandei a primeira versão para ela, mas eu achei estranho que ela não me deu devolutiva, né? Será que ela não gostou do livro? Era 2 horas da manhã, ela me ligou chorando, mas aos prantos, dizendo, menino, você conseguiu extrair a minha vida, como que você fez isso? Eu digo, não sei. É a mesma coisa que eu falei pro Bruno, como é que você fez isso? Ele perguntou para mim isso, eu falei, não sei, se eu te contar, eu vou ter que te matar, né? Falei pra ele. Mas você sabe que essa história que você está contando me veio uma coisa agora. As pessoas têm a péssima mania, ou até mesmo a crença limitante de achar que a história delas não é nada. Não, mas aí é que elas se enganam. E aí quando você, que tem a visão e tem essa experiência, transcreve, né? Você imprime o legado delas ali. E quando a gente vai ler, fala, nossa, tudo isso sou eu? É porque eu vou na origem. Tudo tem uma origem. Coisas que acontecem na nossa vida hoje vêm do passado. Então eu volto nisso,
na origem, porque a origem é que determina as coisas. Então, as pessoas vão crescendo, às vezes carregam crenças, carregam hábitos, carregam sentimentos que não sabem por que as coisas não estão dando certo. Aí vão buscar lá na origem. Eu já fiz livros onde a pessoa lê a história dela e o presente dela muda. Porque tem coisas que ela não lembra e daqui a pouco ela, meu Deus, olha, é por Tem isso. aquele insight, você fala, Exatamente. meu Deus, essa é a história da minha vida. Exatamente. Agora, como que eu extraio isso? Você sabe que eu ainda não consegui escalar muito o meu negócio, porque eu não consigo ensinar isso para alguém ainda. Porque é feeling, É personalíssimo. é sentimento, é personalizado. Então, tem as grandes editoras que fazem 200, 300, 400 livros por mês. Eu consigo entregar assim de boa, 10, 12 projetos por mês. Eu participo de tudo. De boa, assim, 10, 12, assim, de boa. De boa, eu participo de tudo, eu extraio as histórias, eu redijo tudo, eu tenho gente para mim que corrige, eu tenho a Jéssica, que ela é maravilhosa. Você tem uma rede de apoio, Uma rede de apoio que faz a parte gráfica, então hoje eu tenho uma rede de apoio, mas eu não consigo fazer 200 livros no mês, ainda, né, ainda. Agora, Mas eu não quero perder essa essência. é importantíssimo. Não quero, porque eu já vi pessoas que perderam a essência, sabe? Perderam a essência. Um trabalho maravilhoso e perderam a essência. Ficou tão comercial que perdeu a essência. Não tem problema ficar comercial, tá tudo bem. Eu peguei uma frase do meu mentor. Meu mentor é o Renner, tá? E ele disse pra mim... Vamos mandar um beijo pro Renner. Um beijo pra ti, Renner. Beijo, Renner! Beijo, Renner! Eu peguei uma frase dele que eu nunca vou esquecer. Jamais eu vou esquecer. Né? Ele disse pra mim assim, Alexandre, o que você quer para sua vida? O que você quer fazer? Você quer... Quem você quer alcançar? Eu falei, como assim, René? Me explica melhor. Esse cara, eu vou te explicar da seguinte forma, ó. Você gosta do madeiro? Você sabe o que é o madeiro, né? O sanduíche madeiro. Você gosta do madeiro? Eu falei, eu gosto, adoro, mas ele é mais caro, né? Sim, mas você gosta do madeiro? Você paga o madeiro? Eu pago, é bom o madeiro. Né? Tá, mas você gosta do Big Mac? Eu falei, claro que eu gosto. Maravilhoso também você comer um Big Mac, né? Ir no McDonald's comer um Big Mac. Gente, ele entrega o que ele é proposto para fazer, sabe? Ele entrega aquilo. Cada um no seu quadrado. E o madeiro também, ele entrega aquilo que ele é proposto para fazer. Tá tudo bem vender madeiro, tem gente para comprar. Tá tudo bem vender Big Mac, tem gente para comprar. O problema tá em você vender o madeiro e entregar o Big Mac. Exatamente. Então, quando ele me disse isso, eu falei, mas é isso. E hoje tá cheio de gente prometendo madeiro, vendendo o preço de madeiro, entregando o Big Mac. Não que o Big Mac seja ruim, não é isso. Mas delícia, a entrega não é essa. Mas não é a entrega. É a diferença. Mas aí é que tá. Por que acontece isso? Porque as pessoas ficam comerciais demais. Elas querem só ganhar dinheiro e ficam tentando reduzir custos, investimentos, mas a imagem que passam é outra. Isso, pra mim, tem nome. É ganância. Ganância. E a ganância, quando você fica ganancioso, você começa a fazer as coisas diferentes. Então, se tem uma coisa que é importante para mim, são os princípios, e isso faz total diferença. Então, a personalização, a entrega, a minha entrega, ela não vai mudar. Ela agora não vai mudar. E respondendo a tua pergunta, eu dei uma enrolada para responder a pergunta, mas é porque eu queria chegar nesse final. O livro, ele é importante, sim, para o empresário, e não só para o empresário. Né? A palavra está na moda, aquela tal da autoridade. O livro te dá autoridade. Mas tem gente perdendo autoridade com o livro, sabia? Sabe por quê? Por quê? Por causa da IA. A IA, muito bem usada, como uma ferramenta de auxílio, é maravilhoso. Agora tem gente banalizando isso. Tem gente, digamos assim, com perdão da palavra, para mim falar alguma palavra assim é meio pesado, mas se prostituindo, tentando fazer algo que pessoas como eu fazem, por um preço tão pequeno. E que dá muito trabalho. E sabe que o que acontece? Não tem o nível de entrega que você pega um livro vazio, você vê que ele foi completamente feito com o IA. O cara dá um comando e ele escreve o livro inteiro e o livro fica cheio de vícios. Então tem gente hoje, empresários, tá, que não quer nem saber o conteúdo que tem dentro, ele acha que o livro vai trazer autoridade para ele e pagando valores pequenos porque não quer investir em algo de excelência e passando vergonha. Na hora que a gente lê o livro, vê que o conteúdo é raso, que foi feito com que é vender o madeiro e entregar o... Entendeu? Então, qual é a importância de um livro para um empresário? A relevância realmente é transformar o que ele carrega. O que um mentor faz hoje? Qual é o papel do mentor? Você sabe qual é o papel do mentor? Transfere mentalidade, né? Também, mas assim, para resumir o mentor,
O que um mentorado, qual a vantagem do mentorado em fazer uma mentoria? O mentor, ele encurta caminhos. Encurta O caminho. mentor pega a pessoa pela mão, o empresário, e faz ele atravessar uma fase que ele já viveu. Que ele já viveu, Que né? o cara não vai perder tempo e perder dinheiro com algo que ele já viveu. Então o mentor é isso, é ensinar as pessoas a levar o conhecimento dele para essas pessoas. E esses empresários, mentores, palestrantes, médicos, eu estou fazendo um monte de livro para médicos, gente. É conteúdo, é coisas que podem transformar a vida de outros. E a autoridade no livro está exatamente nisso. É trazer um conteúdo, uma história, um legado de relevância que pode realmente transformar a vida de outros. Não escrever qualquer coisa. Eu tenho um livro, agora eu sou autoridade porque eu tenho o livro. Mas ter um livro e ter qualquer coisa escrita dentro não significa nada. Não significa nada, né? Entendeu? Então o livro traz autoridade, traz relevância para um empresário quando tem algo importante lá dentro. Quando Então, tem algo agora- que muda a vida das pessoas. Aí sim é autoridade. Então agora você vai me dar um spoiler do seu livro Reconstruir. Meu livro Um Reconstruir. spoilerzinho, vai. Uma frase Uma que você frase. definiria o início de uma conversa. A gente vai começar a falar do Reconstruir. Transformação de vida e manutenção dessa transformação. É isso. E É uma- essa transformação, ela tem nome, né? Tem, Jesus. E com Jesus a gente nunca tá sozinho, né? Não, a gente nunca está sozinho. Jesus, ele completa todas as lacunas da nossa vida. Todas as Tudo que tem aberto na sua vida, que você acha que não tem cura, não tem jeito, que não dá mais, que chegou no fundo, que chegou no final. É justamente nessa hora que Jesus é o momento perfeito para Jesus fazer um milagre na sua vida. Então, Amém. é isso. Amém. E eu nunca estou sozinho também, porque eu sempre trago, a maioria das vezes que eu vou nos lugares, até em reuniões ou viagens, eu sempre levo alguém comigo que está sempre comigo. E essa pessoa veio hoje? Vê, não tem como, é a Dani, minha esposa. Não. Então eu posso pedir pra você ir lá chamar, pra você ir lá buscar a Dani pra vir Pode, pra cá? claro. Ué, imagina. Então, Dani, seja É. muito bem-vinda. Obrigada. Minha metade. Estamos muito felizes Eu digo de que você estar aqui. É a costela, né? Sabe a história da costela? É a costela. vocês estão sempre juntos. Sim. Sempre. Isso é uma dádiva, né? Muito Você sabe? difícil ver eu separado ou viajando sem levá-la junto. E Muito hoje difícil. a gente pode dizer que isso está se tornando raro. É, a gente tá sempre junto. A Eu gente tem... vejo na questão dos eventos hoje de empreendedorismo. Você vê o homem sozinho e a mulher em casa. Não, eu levo junto. Ou Vai ao junto. contrário, né? Muitas vezes as mulheres vão sozinhas e os homens não acompanham. A gente vai junto. Sempre todos juntos. Já que a Dani tá aqui, eu posso fazer uma pergunta para você? Pergunta? Tô aqui para responder. Eu gostaria muito que você já me contou essa história, a gente Aham. já ouviu, né? A história um pouquinho, né? Parte da história da sua vida e foi tão assim emocionante, isso conectou tanto a gente com você que eu gostaria de saber se você poderia contar essa Claro. história pro pessoal que tá lá em casa. Eu posso contar e faço questão de contar. Você sabe que eu não conhecia Jesus até 2020. Eu conheci Jesus em 2020 e depois que eu me converti, digamos assim, não é que eu não escuto a voz de Deus audível como algumas pessoas escutam, mas eu sinto no meu coração e eu tive uma direção. Não importa se é numa palestra de empresário, se é na igreja onde eu prego o evangelho, se é num encontro que nem esse, se é numa conversa de amigos, eu sempre conto a minha história. Porque eu entendo, e você que está assistindo, eu não sei se você é cristão, não sei no que você acredita, não sei qual é a sua fé, não sei se você tem fé, mas eu tenho certeza que depois que você escutar o que eu tenho para contar, que eu já te contei, vai edificar a sua fé. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Nunca. Você vai numa igreja, você escuta uma palavra, ela jamais volta vazia. Mas o testemunho, ele edifica a fé das pessoas. Porque tem pessoas hoje que passam por situações que elas não veem mais saída. Não vem saída, como eu não via. E eu vi que você ficou emocionado quando eu te apresentei a nossa sala de oração. É porque eu já começo a falar, eu já fico emocionado, porque não tem como eu contar a minha história se eu não me emocionar com o que Deus fez na minha vida. E o ambiente sagrado para mim, não importa se você é católica, se você é crente, o cristianismo, o importante é a figura de Jesus, o resto é doutrina. Religião é uma palavra tão difícil de falar, eu não falo sobre religião.
Eu já fui questionado, você é teólogo? Não, não sou teólogo. Você é pastor? Eu digo, olha, as pessoas me reconhecem como pastor. Você foi ordenado? Não, mas o pastor Flavinho lá da igreja me apresentou para todo mundo como pastor, e pastor, e pastor, e pastor, e é pastor, eu recebo o nome de Jesus. E eu sei que Deus me deu uma missão. Né? E a minha história tem muito a ver com isso, porque antes de conhecer Jesus, eu era uma pessoa comum. E ali não te cortando, mas já te cortando, você viu que a nossa sala de oração, É lindo. ela tem 2 religiões. Eu vi que tem imagens ali do catolicismo, que é muito comum a imagem, né, dos santos, das santas, e eu vi que tem Jesus e é um ambiente de oração. E ali ficou muito claro para mim que não é sobre a religião. Sim, eu não Sobre sei a se tu fé. viu Sobre a fé. aquele luminoso que tem no cantinho, Eu vi que tem. que é um luminoso que a mãe me deu. A mãe é batista, como você. Uhum. Dos 100 anos da Igreja Batista Emanuel, lá de Panambi. Sim. Então, eu respeito a fé da Fernanda, respeito ela por ser católica e ela me respeita por ser evangélica. Então, nós fizemos um lugar onde é Deus. É de Deus. Mas você sabe que as pessoas têm um tabu quanto a isso. Não é competição, gente. É católico, evangélico. Eu vejo tanta gente falando, porque é imagem, porque santo. Pra mim isso é o que menos importa. Eu não entro muito nessas discussões, porque não faz diferença. Não é sobre isso. Pra mim é sobre Jesus, é sobre o Espírito Santo que a gente carrega. Entendeu? É aquilo que eu acredito. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito no Evangelho de Jesus, eu acredito no Espírito Santo Consolador, que quando Jesus subiu aos céus deixou para os apóstolos, em Atos 2 de Pentecostes, que está na Bíblia, tanto na Bíblia Católica quanto na Bíblia Evangélica. Não importa. Não Quando é isso. que foi esse start? Pois é, mas antes disso, eu tive eu comecei a contar antes que o meu pai foi um diretor de uma das maiores empreiteiras do Brasil. Eu vou contar desde o início para que as pessoas entendam a jornada, entendam aonde eu fui, aonde eu parei, o que aconteceu comigo e como que isso mudou a minha vida. Por que isso mudou a minha vida? Por que hoje eu tenho o dom de contar história de uma forma tão sobrenatural que da forma natural não seria possível? Esse dom não nasceu de um aprendizado, eu treinei. Não, é um dom de Deus. Eu recebi uma palavra sobre escriba, eu não entendia nem o que era escriba. Você vai ser um escriba. Eu não entendia, não sabia de nada. Eu não conhecia da palavra, como eu não conheço tudo. Né? Você perguntar para mim versículos, essas coisas, é o que menos importa. Importa o que eu carrego aqui dentro. Né? E como começou tudo isso? Eu levei uma vida que eu chamo de vida do mundão mesmo. Meu pai me deu, digamos assim, meu pai era uma pessoa maravilhosa, meu pai era muito íntegro, muito honesto. Mas o meu pai tinha a visão de que ser provedor era trazer dinheiro para dentro de casa. Então, ele gastava o tempo dele trabalhando como engenheiro, viajando, obras e obras e obras e obras e obras, e se tornou diretor de obras, e obras com 15 mil homens, 20 mil homens, 10 mil homens, empreiteiro, e constrói refinaria, constrói fábrica de papel e celulose, constrói petroquímica. Ele se tornou uma pessoa importante e relevante, mas ao mesmo tempo que ele era importante e relevante, eu e meu irmão, nós ficávamos muito à mercê de algumas coisas. Meu pai era uma pessoa que às vezes era ausente, minha mãe às vezes ia junto. Minha mãe uma vez ficou 8 meses lá em Portugal, meu pai morou em Maceió há 2 anos. E assim foi, eu e meu irmão, nós éramos criados com uma certa ausência. Eu lembro. Adolescentes. Desde pequeno. Eu lembro de passar de meu pai, quando nós éramos crianças, era muito presente, mas depois, no futuro, não. Né? E naquela época que meu pai vivia, não tinha celular, não tinha tanta informação como se tem hoje. Você dá um Google hoje, você sabe um monte de coisa. Os perigos dos jovens soltos, de adolescentes soltos, de crianças soltas demais. Então eu e meu irmão, nós fomos criados com ausência de necessidade, para não falar dinheiro. Né? Eu era um menino que com 13 anos de idade eu andava de moto. 250 era minha, não era qualquer moto, era uma XL 250. Todo mundo ia de chinelinho para a escola, de a pé, de bicicleta, eu ia de moto. Com 15 anos de idade eu tinha carro. Não era qualquer carro, era um Escort XR3. Há 30 anos atrás era, meu Deus, era BMW. Era meu. Era a maneira que ele via de... Então ele supria, ele nos dava tudo, não faltava nada. Imagina, eu menino, eu sempre contei essa história... Não faltava nada não, né? Mas assim, não faltava nada em questão material. Eu sempre contava essa história me vitimizando, que a culpa foi dos meus pais, porque me deu demais, e eu tomei decisões erradas por causa dele. Não, as decisões erradas da minha vida, e você que está assistindo aqui,
As decisões erradas que você toma é culpa sua, é decisão sua, ninguém te obriga a nada. Ninguém me obrigou a beber, ninguém me obrigou a usar droga, ninguém me obrigou a fazer coisa errada, ninguém. Foi tudo decisão minha. E eu vivi essa vida do mundo, eu conheci isso muito cedo na minha vida. Porque eu era um menino que tinha dinheiro, eu era um menino bonito, não era um menino feio, eu e meu irmão, nós dois, tá? Meu irmão era 3 anos mais novo do que eu. Então eu e meu irmão, 2 meninos soltos, criados com dinheiro. Era Mordomia. as pessoas se aproximavam da gente pelo que a gente tinha, não pelo que a Se gente aproveitar. não pelo que a gente era, né? E eu frustrei demais a minha vida, fui muito traído, fui muito enganado, relacionamentos quebrados, traição, enganação de empresa, de pessoas que trabalhavam comigo. Eu sempre estudei, eu sempre trabalhei, mas eu frustrei demais. Eu conheci álcool e drogas muito cedo. Usei droga, usei muito álcool, eu bebia demais. Chegava na sexta-feira, eu virava um pepino em conserva, só saía da garrafa na segunda-feira. Eu cansava de não ir trabalhar na segunda, de ressaca, de droga, e a minha vida foi assim. E eu frustrei demais por isso. E eu desenvolvi algo muito sério, que chama-se depressão. A minha depressão tem um fundo emocional, um fundo químico, né? E eu desenvolvi a depressão de uma forma avassaladora. Eu vivi 8 anos de depressão profunda, eu cheguei a pesar 40 quilos. Eu queria morrer, eu pedia para um Deus que eu não conhecia para me levar. Eu tomava tantos remédios que você não pode imaginar. Todos os nomes que você falar eu tomava. Diazepam, clonazepam, Rivotril. Eu tomava um que eu costumo nas pregações falar isso. Que se você chegar na farmácia hoje e pedir o Satanás na caixinha, eles vão te dar um remédio chamado Zolpidem. Eu tomava essa encrenca, você já ouviu falar? Meu pai tomava. O Zolpidem, ele tem um fim, se você tomar ele direito. Agora, se você tomar em excesso e misturar com álcool, gente, eu ficava 4, 5 dias, não sabia nem onde estava. Eu acordava 300 quilômetros longe de casa, eu acordava em delegacia às vezes, acordava em hospital, acordava caído na rua. Você foi ao fundo do poço. Fui, os vizinhos me juntavam, a polícia me juntava, a SAMU me juntava, e isso já velho já. 2018, eu fui obrigado a voltar a morar, eu já tinha perdido casamento, meus filhos, já perdido emprego, tinha perdido tudo. 2018, eu tive que voltar a morar com os meus pais em 2018, porque eu não tinha condições de morar sozinho por causa da depressão e das crises de ansiedade. Eu tinha o que chamam de TAG grau 5, que é aquela mais severa, que às vezes eu ia para o hospital achando que era infarto. Nada, era só crise de ansiedade. Tomava um elefante de remédio, não adiantava, veia, não adiantava. Eu achava que eu ia morrer. E eu vivia anos assim, então eu não conseguia mais morar sozinho. Não conseguia mais viver sozinho por causa da depressão. Eu só queria ficar deitado na cama tomando remédio. E isso foi em 2018, fui morar com meu pai. E foi justamente o ano que meu pai quebrou. Meu pai trabalhava numa empreiteira que acabou se envolvendo em alguns escândalos aí em 2018. Não vou citar aqui porque não faz muito sentido. E meu pai acabou sendo prejudicado porque essa empresa cortou os contratos que meu pai tinha. Meu pai era um subcontratado. Ele era um diretor operacional subcontratado. Foram 200 contratos de uma vez só. E nós dizemos assim, sinceramente, acabou tudo. Meu pai foi num momento emocional mais foi crítico o pior da momento sua da minha vida. E foi terrível. Eu vivi de 2018, depois vocês vão entender por que eu estou contando tudo isso. Eu vivi de 2018 a 2020 os piores anos da minha vida. Eu só queria morrer. Eu não saía da cama, não saía, eu tinha perdido tudo. E 2020 foi a pá de cal, que foi quando veio a Covid. Meu irmão morreu em 7 dias, Fernando. Meu pai veio visitar o meu irmão no hospital, minha mãe ficou com o meu irmão, né? A minha mãe ficou com ele, meu irmão morreu em 7 dias, meu pai pegou Covid, morreu em 14 dias, minha mãe pegou Covid, ficou no hospital um tempão, eu não tinha onde morar. Tudo isso em 2020? Tudo isso em 2020. Eu não tinha onde morar, eu já tinha perdido tudo. Eu saí de casa, não voltei mais para casa, morei na rua. Na rua? Na rua, morei embaixo de viaduto, rodoviário, parada de ônibus, fiquei meses assim, e eu não queria viver mais. Eu pedia para um Deus que eu não conhecia para me levar, eu não aguentava mais aquela vida, eu não aguentava viver mais. Não fazia sentido mais. E eu desisti de viver. 2020, eu lembro que algumas vezes eu voltei em casa e minha mãe já estava em casa. E eu queria tirar a minha vida, mas não tinha coragem. Quem quer tirar a vida não tem coragem, sabia? Não tem, mas uma hora dá coragem. Então se a gente não... Tem gente que fica sem saída, como eu fiquei. Covardia, desistência, desânimo, depressão. E eu tentei tirar minha vida em 2020. Eu me lembro que
voltei para casa da minha mãe, eu tomei todos os remédios do mundo que vocês podem imaginar de uma vez só. Eu caí duro ali na casa dela. Minha filha, essa foi uma parte terrível. A minha filha tinha na época 7 anos. Eu me lembro que quando eles voltaram, que minha mãe saiu para comprar algumas coisas, levou minha filha junto e foi esse momento que eu desisti. E eu lembro que quando eles chegaram lá, eu estava caído, eu tinha batido a cabeça, tinha uma poça assim de sangue. Eu não conseguia mexer um músculo, mas eu não sabia, mas alguma coisa já estava acontecendo ali. Eu via tudo, eu ouvia tudo, mas eu não podia mexer um músculo. Parecia que eu estava me vendo. A minha filha pulava por cima de mim e dizia assim, não morre, paizinho, o que vai ser da minha vida sem você? E eu estava naquele estado de pessoa que vive na rua mesmo, sujo, perdão, mijado, cagado, daquele jeito. Do jeito que você vê os mendigos na rua, era eu. É uma história longa, fui violentado, perdi os dentes da boca tudo. É uma história muito longa. Muito forte, né? Forte. E eu me lembro que eu vi tudo. Minha mãe apavorada, vieram os médicos, me deram choque elétrico. Eu tive dezenas de paradas cardíacas até chegar ao hospital e eu via tudo. Só que eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. Eu fiquei internado no hospital um tempo, fiquei em coma, né? Fiquei em coma alguns dias e eu me lembro que quando eu acordei do coma, me disseram que tinha uma mulher que orava por mim lá, orava. Eu não conhecia Jesus, eu não tinha Deus, era algo muito distante da minha vida. E eu lembro que eu acordei, aquela mulher ia falar de Jesus para mim, que o pai dela ia me ajudar. Eu disse, quem é teu pai? Teu pai é médico, teu pai é psiquiatra? Não, meu pai vai te ajudar, meu pai vai te ajudar. Eu disse, quem é teu pai? Eu cuspia nela, botava na porta fora lá do quarto. Bom, resumo, eu fiquei internado um tempo, depois fui para casa da minha mãe. Eu voltei para casa da minha mãe, aquela mulher foi atrás de mim. E a minha mãe deixou ela entrar. Ela disse que ela tinha uma mensagem para mim, minha mãe deixou ela entrar, ela entrou, ela falava... Eu não queria saber da conversa fiada dela. Mas mãe é mãe, né? Minha mãe deixou ela entrar, ela entrou e ela veio falar de Jesus pra mim, que Deus e tinha um plano perfeito pra minha vida e blá blá blá, blá blá blá. Eu botava ela porta fora, ela falava pelo vãozinho da porta do meu quarto, nunca me esqueço. Falar de Jesus ali, eu botava na porta. O que essa mulher tá querendo Eu não falar? aguentava mais, foram dias assim, meses, mais de meses. Eu falei, eu não aguento mais você. Eu falei, mãe, não deixa essa mulher entrar aqui. Ela falou assim, eu falei, se eu for conhecer o teu pai, você some da minha vida, ela dizia, eu sumo. E eu aceitei ir lá conhecer o tal do pai dela. De tanto ela insistir, você foi. E ela me levou, só que antes de chegar lá no tal do pai dela, ela parou na frente da Igreja Batista da Lagoinha, Novo Hamburgo, que era onde eu morava, no Rio Grande do Sul. Foi me buscar de Uber, eu não tinha condição de dirigir mais, não tinha carro, tinha batido o carro. É uma história longa. E eu lembro que ela parou, eu falei, o que você parou aqui? Não, meu pai tá lá dentro. Eu disse, teu pai é pastor. Não, meu pai não é pastor, mas meu pai tá lá dentro. Eu falei, não vou entrar numa igreja, nunca entrei numa igreja, não vou entrar. No fim, entrei. Quando eu entrei, um homem encostou as duas mãos em mim, ó. Pá! E disse assim, Alexandre, que bom que você veio. Eu tava sem dente, magro, aspecto horrível. Eu disse, como é que você sabe meu nome? Ele disse, não importa. Deus falou pra mim que você viria desse jeito. E era você que eu ia te reconhecer. E ele mandou te dar um recado. Ele mandou te dizer que hoje Jesus vai salvar a sua vida. Pra mim, aquilo entrou por aqui, saiu por aqui, né? Não queria saber de nada, só queria saber de morrer. Ele me levou, me pegou, me levou lá na frente, aquele povo com as mãos levantadas, né? Era domingo, culto de domingo. Povo com as mãos levantadas, aquele louvor. Igreja Batista é assim, é louvor, né? E eu não lembro, gente, eu não lembro direito o que aconteceu lá dentro. Eu lembro de flashes, assim, eu não me lembro. As pessoas disseram que eu derreti lá de tanto chorar. Que na hora que o pastor fez o apelo, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não lembro direito. Eu lembro que eu fui para casa e eu lembro que me levaram para casa. E eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, eu quero dormir. Eu lembro que eu dormi a segunda-feira inteira. Eu virei a noite de terça-feira. Eu acordei terça-feira por volta do meio-dia. Gente, eu não tinha mais nada. Acredite. Eu não tinha mais nada, eu não tinha depressão, eu não tinha ansiedade, eu nunca mais tomei remédio na minha vida. Eu nunca mais bebi, eu nunca mais tive... Sabe, Deus começou a mudar a minha vida, começou a restaurar a minha vida. Eu fui para a igreja, o pastor foi lá em casa, a mulher foi lá em casa e o pastor disse, Deus fez uma obra na tua vida, você tem que 21 cultos que vira hábito. 21, 31, 41, eu passei a viver na igreja, eu tinha um quartinho dentro da igreja, se eu quisesse dormir lá. Foram 4 anos dentro da igreja. Eu preguei o evangelho no Brasil inteiro, escolas, presídios, centro de recuperação de drogados, clínicas, na rua.
sabe? Então foram muitos lugares e todos os lugares que eu passava eu via a transformação que Deus fazia na vida das pessoas, sabe? E não era sobre mim, quando eu entendi que não era sobre mim, Deus foi mudando as coisas, sabe? Eu via pessoas sendo transformadas, eu via isso, e isso para mim era o que eu mais queria fazer. E eu comecei a escrever livros, meu primeiro livro que eu escrevi não está aqui. Eu escrevi esse livro que conta a minha história, eu escrevi aquele livro que te impede, e eu comecei a escrever, e comecei a levar nos lugares que eu ia, comecei a vender os livros, e isso virou para mim um hábito, e eu comecei, um amigo disse, me ajuda aqui a escrever livro, me ajuda a escrever meu livro, e eu escrevia tudo, fazia arte, fazia capa, fazia tudo. E fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 10, fiz 20, hoje são 50 livros escritos, no mínimo, que eu tenho catalogado, fora os que eu escrevi que eu nem sei, que eu ajudei as pessoas. E Deus me deu esse dom de extrair a alma das pessoas, de extrair a essência das pessoas. E isso virou... Foram muitas igrejas, eu fui para a Flórida, eu fui para Portugal, eu preguei evangelho no Brasil todo, sabe? Encontro de empresários, fui líder de um ministério de empresários durante 4 anos com o meu pastor Sandro Gonzalez, que eu amo, ele é meu pai. Além de tudo, é o meu pai, né? Um lugar de pai mesmo dentro do meu coração. E Deus transformou a minha vida. Hoje eu tenho uma editora, né? O livro do Bruno me trouxe para São Paulo, para Alphaville, o livro dele explodiu, ele me trouxe para cá, montei a editora aqui em Alphaville. Né? E hoje a minha vida é essa, eu tive a vida transformada pelo amor de Jesus, pela misericórdia de Deus, pela graça hoje eu vivo. Graça é aquilo que a gente não merece. Eu fui um pecador, eu fui muito perdoado, e quem muito é perdoado, muito ama. Eu não tenho como não me emocionar quando eu falo do amor de Jesus. E eu sempre deixo o mais importante para o final, aquela mulher que me levou para conhecer Jesus. É a minha esposa hoje, é a Dani. Foi ela que levou eu para conhecer Jesus. A gente casou em 2023. Que bênção. Por isso que ela está sempre comigo. Posso quebrar o protocolo? Por isso, entendeu? Posso quebrar o Pode. protocolo, Pode. produção? Posso dar um abraço em vocês pode, aí? claro. Vem cá. Jesus pode fazer grandes coisas na nossa vida. Que benção. Amém. Que você não desistiu dele, né? Sabe que quando eu conto Tem isso, muitos que desistem. eu conto Tá isso nas vendo? Não igrejas. desistiu. Obrigado. Não é sobre mim, não é sobre a Dani, não é sobre pastor, não é sobre igreja, não é sobre religião, não é sobre isso. É sobre o Espírito Santo Consolador que faz a transformação na vida das pessoas. Eu, com os meus dons naturais, eu jamais estaria aqui, não era para mim estar aqui hoje. Jamais com os meus dons naturais eu estaria fazendo o que eu faço de melhor hoje, que é ser um instrumento para ajudar a transformar a vida de pessoas. E eu não estou falando de dinheiro, o dinheiro é uma consequência. Quando a gente busca as coisas de Deus, quando a gente busca as coisas corretas, quando a gente tem princípios, valores, integridade, caráter, honra, honestidade. Eu costumo dizer que o homem muda comportamento. O homem muda comportamento quando ele quer alguma coisa, ele muda comportamento. Mas o caráter só transforma com Jesus. Jesus transformou o meu caráter e foi através da Dani. Ela foi um instrumento usado por Deus para me transformar. E hoje nós fazemos a mesma coisa. Então Deus nos abençoa, Deus nos apresenta pessoas maravilhosas, Deus nos traz pessoas que às vezes estão... Eu costumo falar que a gente pede tanto para Deus, né? A gente pede tantas coisas, você pede tanta coisa para Deus. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Senhor me dá isso. Você não sabe, mas às vezes você pode ser a resposta, você pode ser o último suspiro do pedido de oração de alguém. Você pode ser um transformador na vida de alguém. Às vezes uma frase sua, uma história que você conte, você transforma a vida das pessoas. Você muda destinos. Deus te usa para transformar a vida de pessoas. E é sobre isso. Então quando as pessoas me chamam para encontro de empresários, para falar de dinheiro, claro que eu falo de dinheiro. Claro que eu falo de prosperidade, de sucesso, de riqueza. Riqueza é um presente de Deus para você usufruir quando você cumpre princípios. Se Deus te der riqueza, usufrua. É presente dele para você usufruir. Entende? Receba. Não é a busca do dinheiro o fundamental. Dinheiro não pode ser... O dinheiro não é o fim. Não pode ser o foco. Sabe? Dinheiro não é meio. É resultado. Deus te dá, Deus vai te abençoar. Deus quer te prosperar, não é teologia da prosperidade. Deus não trouxe a gente aqui para que a gente sofra. Não é isso que Deus quer.
Não é botar uma sandália de franciscano e voto de pobreza que vai trazer a santidade. Santidade não é você ser santo, canonizado. Não. Santidade é você buscar ser íntegro, ser santo como Jesus. Sabe? Então isso vai te trazer a maior riqueza da sua vida. E dinheiro é só uma consequência. E se Deus te der dinheiro, aproveite, usufrua, mas transborde na vida das pessoas. Deus não dá a provisão se não tiver. Se ele tem uma visão para você, um propósito para sua vida, e o seu propósito é transformar a vida de muitas pessoas, se precisar de recursos para isso, ele vai te dar. Ele vai te dar. Gente, que história é essa? Isso. O programa de hoje, eu posso dizer com toda certeza, eu sei que a Lu vai concordar comigo, foi o programa mais emocionante que nós fizemos aqui no Corretoras na Cozinha. Foi a maior lição de vida que a gente teve aqui. Eu estou muito emocionada e eu queria muito agradecer, porque a sua história, ela tem que ser contada, ela tem que ser divulgada. E o que impede você de reconstruir a sua vida? De começar de novo. A gente recomeçou a nossa vida aos 50 anos. E depois de ouvir vocês aqui, eu só posso pedir para vocês voltarem para a gente fazer um novo episódio. Dani. A Dani fala pouquinho, mas Você ela é essa fundamental. E pensam, eu tenho certeza que quando a gente pensa em Deus e quando a gente vive Deus, a gente só recebe coisas boas, né? O nosso encontro foi uma coisa boa. Foi uma coisa natural, né? Foi uma coisa natural. Ela foi uma coisa de Deus. Você sabe que as pessoas perguntam pra mim? Claro que eu também tô aqui, também tem um objetivo que vocês, não sei se vocês já deram spoiler ou não, nós vamos construir algo juntos, Sim, né? Mas eu não forcei nada. As pessoas falam que a gente tem que ser vendedor. A gente tem que ser vendedor, todos nós somos. Mas o meu negócio, ele nasce numa naturalidade tão grande com as pessoas, e aí é algo que vem, porque tem propósito. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas, a pessoa vem falar comigo, eu quero fazer isso. Eu falei, cara, me desculpa, mas eu não vou fazer pra você, não. Por que não? Porque não dá, cara. Não tô de acordo com isso. Eu sinto muito. Mas é um dinheirão. Eu falei, não. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, ó. Não aceite migalhas de Satanás. Deus tem um banquete para sua vida. Amém. Amém, com Deus certeza. tem um banquete para sua vida. E você que está me ouvindo aqui hoje falar tudo isso que eu falei, não desista jamais na sua vida. Se você está passando por um momento muito difícil na sua vida, todos nós passamos. Jesus não disse que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco o tempo todo. Então, se você está pensando em desistir por algo, é o momento perfeito para Deus fazer um milagre na sua vida. Mas você precisa buscar, você precisa deixar ele entrar. E eu tô todo arrepiado falando isso, porque eu não falo. Às vezes não sou eu que falo, assim, vem. Então, se você está passando alguma dificuldade, que você acha que não tem mais saída, você precisa buscar ajuda. Jesus está batendo assim lá na tua porta. Assim, é só você abrir e deixar ele entrar. Quando você não conseguir andar mais, eu te garanto que ele vai estar carregando você. É isso aí. É isso. Dani, que história incrível. Você é uma mulher maravilhosa. Que você fez pelo Alexandre. Eu tenho certeza que você faria novamente. Tadinha, menina, você não faz ideia. Eu empurrava ela porta fora. Ele te expulsava e você tava lá, firme e forte, não, olha, né? Tem coisa que eu tenho até vergonha de falar. Eu cuspia nela. Sai daqui. Falava, parecia endemoniado. Sai, não quero ouvir tu falar de Jesus. Vai embora. Mas Jesus venceu. Exatamente. Né? E ele sempre vence, gente. Ele sempre vence. E agora eu preciso, infelizmente, encerrar o programa. Ele vai ficar mais extenso do que o normal. Encerrar nada, sua bestada, nós vamos comer. Eu Mas tem mais calma. Coca-Cola aí? Aí Tá, depois. a gente já autorizou o Léo aqui ao vivo, a estender. Esse programa vai ficar mais extenso do que o normal. E eu tenho certeza que todas as pessoas que assistirem esse episódio vão ser abençoadas com essa história, com essa lição de vida que vai além de livros, de mentorias, de empresariado e de dinheiro. Isso é a essência da vida. A gente ouvir essas histórias faz com que nós
possamos ser pessoas melhores Com certeza. e que isso seja transmitido para você aí em casa. Amém. Esse é o propósito aqui do programa. Temos as resenhas, temos as entrevistas, temos as brincadeiras, mas esse tipo de história, ela tem que ser levada, ela tem que ser contada. Então fica de novo a reflexão, o que impede você de reconstruir a sua vida? E deixa eu fazer o meu jabá aqui. Faça o seu jabá. Hoje você pode fazer todo o jabá que você quiser. Você que está assistindo, que chegou até o final, se você chegou até aqui é porque foi relevante para você. Você pode me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é Alexandre C de casa, P de pessoa S. Alexandre CPS Oficial. Todos os meus canais são Alexandre CPS Oficial. A minha editora chama-se A Equity. Tá tudo lá. Então lá no meu Instagram, segue lá. Se você quer escrever um livro, me chama ali. Tem meu WhatsApp no meu Instagram. É só me chamar, eu ajudo você. Eu transformo qualquer coisa, qualquer história, qualquer coisa que você tem para contar no melhor livro que você vai ler na sua vida. É isso. A sua própria vida. A sua própria vida. É isso. Então, agora para celebrar, eu sugiro que nós experimentemos, né, a especialidade. A iguaria. A iguaria. Agora eu quero comer. A iguaria que eu ensinei a Lu fazer Tá para Mas ela vocês. ensinou igual a fazer. Verdade. Ó, a carne eu ensinei. Não, eu fiz de uma forma diferente. Eu amo fazer estrogonofe, todo mundo lá em Panambi gosta do meu estrogonofe. Quando eu vou pra lá, eu tenho que fazer estrogonofe em Panambi. Mas eu fiz do jeito Fernanda hoje. Vamos ver se ficou bom. Então, agora, vamos fazer os pratos? Bora. Bora comer. Bom, Gente. agora que a gente já se recompôs de toda essa emoção, agora tá na hora de nós termos outra emoção, que é a prova dos 9 do Corretoras na Cozinha, hoje Mentores na Cozinha. Ó. Então, eu vou dar esse privilégio pro mentor Eu? experimentar primeiro. E a Dani, né? Porque a Dani que escolheu o prato. Ah, então vamos junto. Então vamos todo Vamos mundo junto. junto? Vamos. Vamos, Vai lá. todo mundo junto. Eu vou até quebrar o protocolo, porque normalmente eu deixo vocês irem primeiro. Não, Se vamos vocês junto. não Vai você passarem mal, também. eu experimento. Não, isso aí... Tá uma delícia. Maravilhoso. Muito bom, Lu. Tá de parabéns. A carne tá molinha? Nossa. Gente, obrigada, viu? Olha. Ok, eu tô comendo, Léo. Aí, ó, a dica da carne deu certo. Tá molinha, Muito mentor? mole. Muito bom. Tá E esse saborosa? negócio do alho, é só pegar aqui e Saborosa, comer? O alho também tá maravilhoso. O alho- Amassa ele. O alho vira um creme. Então, ó, Macei. gente, não se esqueçam, segue a gente no Instagram, Ai, Corretoras na Cozinha, Não fica forte. Casaria, Nandinha Fonseca, Luno Chang. Por que E quando se você inscreve amassa? no canal, ativa o sininho para vocês continuarem assistindo o programa com a gente aí. E muita novidade vem vindo por aí, né, Alexandre? É verdade. No próximo episódio com o Alexandre, nós vamos contar uma novidade para vocês. Não percam. Um beijo, até o próximo programa.